Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com a professora Patrícia, de Goiânia. Ela já é alfabetizadora há 15 anos e ela veio contar um pouquinho da experiência dela com a alfabetização e também da experiência dela com as onomatopeias que ela tem usado já tem 2 anos. Então, vamos conhecer a professora Patrícia. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou professora alfabetizadora há 15 anos, há 10 anos trabalho na rede municipal e há 2 anos conheci a página da Sandra, né? Através de uma dificuldade que foi apresentada em sala de aula, onde eu estava na turma de segundo ano, com crianças com o diagnóstico inicial já estavam, né, fazendo leitura, escrita, e os que ainda estavam com algum processo era pouco, né, para a gente dar sequência nessa questão da alfabetização, mas tinha uma criança específica que veio pela idade para essa turma do segundo ano, sem noção nenhuma, nunca tinha frequentado escola de maneira nenhuma. E eu vendo que para acompanhar a turma no processo de alfabetização normal que era utilizado na escola, ele não ia conseguir. Então, foi onde, procurando alternativas, encontrei a página da Sandra, com o método das onomatopeias, né? E simplesmente ele ficou encantado com isso, e cada dia mais querendo aprender, querendo conhecer outras letras, outros sons, e foi se desenvolvendo. E ele se alfabetizou rápido? Foi alfabetizou rápido e conseguiu também acompanhar a sequência da turma, né? Porque a dificuldade dele, como ele não lia, não escrevia, então o conteúdo de segundo ano ele não acompanhava Tá. de jeito nenhum, apesar de ter um raciocínio lógico bem rápido, tudo, mas para ele era difícil. E com o método, ele conseguiu, né? Conseguiu ser alfabetizado, ler, escrever em tempo hábil para poder acompanhar a turma. É porque, tadinho, não é porque ele tinha nenhuma dificuldade nem nada, ele só não teve a Não, não. oportunidade de aprender, né? O que faltou a ele foi isso, foi a questão da oportunidade, E né? aí, como que você ia trabalhando? As outras crianças iam fazendo outras coisas e você sentava com ele e fazia A atividades gente juntos? fazia assim, era as rotações, né? Que hoje, veio toda essa questão de rotação, de ensino híbrido, tudo. Mas, assim, a gente já trabalhava com essa questão em sala de aula, fazia grupos que já eram com conhecimento do mesmo nível, eu colocava atividade que eles conseguiam fazer, e 2 vezes por semana eu trabalhava com ele específico ali perto da minha mesa mesmo, individual, Tá, enquanto os outros conseguiam desenvolver atividades com autonomia, né? tá. Então, com ele era mais assim, era específico. Que legal. E aí você deu uma tabelinha das onomatopeias e ele ia. Como que Sim, ele ia? Por ia exemplo, seguindo. ele ia seguindo para escrever, por exemplo, boneca. Ele olhava lá nas onomatopeias e como que era? Isso, no começo ele olhava, fazia, né, repetia os sons, olhava, aí depois não, ele já começou a pegar o sonzinho, aí quando ele, ele lembrava, falava, esse é o som daquele, né, e falava direitinho. Então aí ele já começou a assimilar e foi rapidinho. Que Quando legal. eu comecei com as vogais, que foi o começo mesmo, o contato dele com né, o processo de ensino, de leitura, tudo, então ele era encantado, né? O A que vem com xixim. Aí pronto, para ele era assim, era brincadeira, e Tá. foi a maneira que ele aprendeu mesmo. Ah, que legal. E eu tô vendo realmente esse. Você sabe que meu maior problema com essa questão de método era realmente metodizar alguma coisa, né? Não, não é isso, porque uma coisa que a gente tem falado muito dentro da psicologia cognitiva da leitura é que o importante é você dar uma instrução fônica para a criança. E aí você vai usar os métodos que forem necessários Uhum, para que ela tenha essa instrução. No entanto, é muito difícil eu falar que eu vou organizar uma série de atividades numa sequência que não seja um método, né? Então é não tem lógico, como. não tem como fazer, né? Então eu pensei, eu vou colocar o nome de método, porque tem que ter um método, mas você sabe que se você usar qualquer outras atividades também que vão desenvolver essa questão fônica na criança, isso tudo vai ajudar, né? Uhum, E eu acho que é bem bacana. E aí você está usando com as outras crianças agora. sim. Aí veio o ano passado, né, com a questão da pandemia. Aí eu já estava o ano passado na turma de primeiro ano, alfabetização mesmo. Então veio o desespero, né? Alfabetizar à distância, o ensino remoto. Como que a gente ia proceder com isso? Porque a criança precisa desse contato, tanto com a professora quanto com outras crianças, para que o desenvolvimento seja realmente positivo, né? É, é.
Aí, também acompanhando a sua página, foi que eu dei sequência no trabalho, igual você falou, né? A gente entra com os métodos que já eram tradicionais, que a gente já utilizava, e tentando novas ferramentas para que pudesse alcançar o maior número de crianças, para que conseguisse realmente alfabetizar o maior número de crianças à distância, né? E este ano, ainda vem um desafio maior ainda. Este ano eu não estou em sala de aula, mas estou na coordenação. E na escola nós recebemos famílias venezuelanas, famílias angolanas, então, assim, vem mais, assim, para reforçar mesmo a necessidade da utilização do método, né, porque, apesar, por exemplo, os angolanos, apesar de ser a língua portuguesa, é completamente diferente, então Sim, vai ser sim. uma ferramenta bem E como é que importante. vocês estão fazendo com essa educação online? As famílias, todos eles têm acesso ao online em casa? E o professor dá aula? Como é que é o online de vocês? Eu trabalho em duas redes, né? Em uma rede nós estamos atendendo, tem a plataforma, porque Goiânia tem a plataforma, né, que faz o atendimento. A gente, além da plataforma, a gente atende pelo grupo do Telegram, Tá. e para as crianças que não conseguem mesmo, através da plataforma, tem o acesso pela TV, tem aula pela TV também. Que legal. Mas, de todo jeito, se chegar alguma criança que não for atendida, aí a gente disponibiliza material para elas na escola. Uhum. Agora, com relação à Aparecida, que não tem uma plataforma específica, aí o atendimento a gente está pelo grupo do WhatsApp, e da mesma maneira, as crianças que não conseguem ser atendidas no grupo, a gente disponibiliza na escola as atividades, uma forma de ter um retorno para elas, para que todos sejam atendidos. Eles vão buscar as atividades na Não, escola? tem um dia específico, a gente faz um escalonamento, né, para não ter acúmulo de pessoas na escola, a Uhum. gente faz uma escala, eles buscam as atividades, alguns dão retorno e outros ou só com fotografia ou alguma coisa assim para a professora. E você acha que os pais estão ajudando? Eu acho que foi importante essa questão nesse sentido, né? Porque, assim, a importância da questão da participação das famílias no processo, principalmente de alfabetização, é muito importante. É. E a gente acaba que não tem muito isso na escola. E com esse movimento da pandemia, de todo esse movimento de aula remota, as famílias estão vendo a necessidade, né? E acaba que essa participação está muito maior. Então, eles estão vendo a importância da participação deles neste processo. É. Não é fácil, né? Mas Não é, não é. Principalmente para os não. pequenininhos, que tudo ainda é tão. Eles precisam, né, da professora, de ter alguém ali do lado deles. Precisa daquele contato, né? Precisa. E aí eu vejo as criancinhas do outro lado da tela, assim, sozinhas, é muito complicado. É, Então, esse porque movimento criança é assim de como interação, brincadeiras, né? E precisa daquilo para o desenvolvimento precisa, deles. precisa. Então, Então, acho que quando os pais se mobilizarem, né, nem que seja um pouquinho. E eu acho que as onomatopeias ajudam por causa disso. É fácil de usar. É é até, os teus pais entendem, né? Assim, como, o que, uhum, que é esse método? É eu entender que aquela letra tem aquele sonzinho e é fácil deles ensinarem, né? Então, isso. eu acredito que isso também, nesse caso, ajudou bastante, porque. E quando eu pus aqueles vídeos online, eu pus com o intuito de dar realmente o passo a passo para os professores e para os pais, porque o que eu percebo? Né? Tanta gente me manda pergunta assim, professora, como eu alfabetizo? E aí, até mesmo eu sigo muito grupo no Facebook de professores de segundo ano, professores de Uhum. alfabetização, e vira e mexe vem alguém, gente, como eu alfabetizo uma criança assim? E aí as professoras estavam lá. Ah, método isso, método aquilo, consciência fonológica, não sei o que, não sei o que lá. E aí, como que um pai ou um professor que está perguntando como eu alfabetizo vai saber o que fazer? Só quando alguém falando assim, Isso. usa aquilo, não tem como saber, né? A Não. ideia dos vídeos foi realmente dar esse assim, passo a passo, que eu tenho que fazer. Eu pus 30 aulas, mas aquelas 30 aulas viram 60 fácil, né? Porque você pode dividir. Uhum. Mas que legal então que você está usando. E as suas professoras usam também? Sim, principalmente essas que estão com as turmas, né, de crianças que vieram de outros países, então, assim, está sendo muito, muito interessante. E E eles não até com falam relação, português? assim, a dificuldades da criança com a família, você falando de família aí, me veio uma recordação, né, a troca de letra pelas crianças, aí a família lá do outro lado não tem como que eu vou trabalhar com isso? Aí eu utilizei também, então foi bem proveitoso e, sim, foi muito positivo. E você ensinou para os pais como usar?
Você Aham, explicou o que era? em Que todo o legal! processo. Então, Vamos dar aula para a família e para a criança. é verdade, né? Porque você tem que explicar realmente o que que eles têm que fazer É, para poder ajudar em aham, casa, né? Ah, que é. bacana! Mas Muito. foi muito interessante, gostei muito. Por isso, assim, né? Achei bom assim, o nosso bate-papo, a nossa conversa, por isso, para E você, realmente um depoimento, né, de como está sendo aqui, do lado de cá. sim, obrigada. Nancy, eu adoro quando eu recebo depoimentos. Eu fiquei muito feliz. Você falou, ah, eu gostaria de ir para dar o meu depoimento, porque eu acho que nós precisamos divulgar de alguma maneira para as outras pessoas esse tipo de informação, né? Para ver que não é Sim. difícil, né? Tá lá, pega o Não, passo a passo, que é fácil, você vai pôr em prática, né? Não precisa aprofundar muito na teoria para entender que as letras representam os sons e para os pais entenderem, né? Que as letras representam sons e ajudar a criança a representar isso através da escrita, né? Ah, e mas tudo é colocado de uma maneira tão, tão simples, tão acessível, que assim, é igual, mesmo para mim, que já dou aula há 15 anos, né, na alfabetização, eu consegui, a mãe que está lá, que eu passei também, conseguiu. Então, a gente vê que é um método tranquilo, assim, da forma como você passa, é tranquilo, né? A gente consegue divulgar, consegue fazer com que a pessoa entenda, e o maior beneficiado com isso são as crianças, né? é, Realmente. o que eu acho melhor de o que eu gosto, pelo menos, é a questão de ser lúdico, né? Porque as crianças É, brincam com aquilo, como eles ficam lá. Eu tenho um sobrinho, é tão bonitinho, eu sempre conto que ele tem 4 anos. E eu estava tentando alfabetizar ele online. E a gente fez algumas sessões. E aí eu fui mostrando para ele as onomatopeias e o G. Eu acho que o G é o mais difícil, né? Porque faz. é, Aí, e isso eu expliquei para ele. Aí outro dia eu fazendo uma outra sessão com ele e eu falei, olha, agora você vai ter que escrever gato. Aí ele ficou olhando para minha cara assim, aí ele começou assim. Eu falei, nossa, eu achei que ia ser o mais difícil, mas para ele ele marcou demais. entendeu. Ele entendeu, ele ficou lá, se, É, né, se engasgando. Eu falei, ai, que bonitinho, né? Então, é uma coisa que realmente. E você tem alguma dúvida sobre alfabetização? Tem alguma coisa que você queira conversar? A gente pode conversar também, se você quiser. não, assim, a minha dúvida mesmo, assim, era ver, era a sua experiência com esse online, né? Porque realmente eu vi você alfabetizando, já colocando, é seu sobrinho, né? Eu pensei que era seu. Né, então, eu tenho meu sobrinho, que é o online, e eu também tenho crianças que eu alfabetizo online, porque antes de começar a pandemia, eu estava trabalhando de professora particular, então eu ia na casa dessas crianças e alfabetizava, porque aqui, ah, como eu disse para você, eu estou em San Diego, então a gente tem muitos brasileiros com filhos, né, que estão envolvidos com inglês os pais querem que eles aprendam português. Então, eles acabam contratando a professora para alfabetizar. E aí, eu estou trabalhando online também. Então, eu trabalho com as onomatopeias para ensinar o som das letras para as crianças. Mas, para mim, eu vou ser bem sincera com você, não é tão difícil quanto no Brasil. Porque quando eu pego uma criança aqui com 6 anos, eles já fizeram a pré-escola, né? O último ano Uhum. da pré-escola aqui. E aqui eles alfabetizam já através da fônica há muitos anos. Então, quando as crianças vêm para mim, elas já entenderam que as letras representam os sons, elas já entenderam isso, É, né? E elas já conhecem, por exemplo, os sons das letras em inglês, né? E algumas são bem parecidas, outras não. E aí, quando eu começo a ensinar o do português, eles já sabem o que aquilo significa. Então, vamos lá, vamos começar a escrever, fica mais fácil. Porque eles já estão é, começando a escrever em inglês, eles só precisam trocar, né, os sons que eles conhecem para o português. E aí eles uhum. começam a escrever. Então, aí eu não tenho, geralmente em 3 meses, assim, que eu consigo fazer uma criança aprender a ler e escrever em português, o que não é muito tempo, né? Uhum. E aí depois, o que eu tenho feito bastante é utilizar jogos. Tem alguns sites de jogos que eu uso, que inclusive depois, se você quiser, eu deixo aqui na descrição do link para Uhum. você e também para outras pessoas, que são sites em que vai ter assim palavrinhas. Então, tem um site lá que aparece assim, tá? Sapato, bota, sapo. E aí tem as 3 figuras embaixo. Então a criança tem que pegar a figura e ligar na palavra Ah, certa. Então, é um site que tem
provavelmente tem uns 30 diferentes tipos de jogos, e assim, eu mando para a criança o link, eu falo agora, e a gente faz pelo Ah, Skype. Então, interativo, né? é interativo, eu consigo fazer isso. Eu não sei, vocês não conseguem fazer interativo com as crianças, né? Sim, consegue. Tem algumas páginas que eu consegui fazer, porque a gente entra tipo rede social, que a gente faz, folhinhas interativas. A gente já tem, por exemplo, eu tenho a minha folhinha que eu já trabalhava com eles na sala, aí eu consigo transformar essa folhinha em uma atividade interativa, só para arrastar e colar, preencher. Ah, Então, isso é tem, bom. tem, tem uma rede desse jeito. Aí, Tá. desse jeito, eu consegui fazer com eles o ano passado. Foi bem interessante também. E Mas aí a esse eu professora ainda fica online com as 30 crianças juntos? Dá para fazer isso? não, esse ele responde, aí a criança, a hora que termina de responder, ele já dá a quantidade de acertos e de erros, né? Ela vê onde ela errou, e já, no caso, a criança já manda a foto da resposta para mim. Ah, Porque para eles, como é assim, é mais periferia, então eles não têm esse acesso assim na hora. entendi. Então, às vezes eu estou dando aula, eles vão responder depois, à noite, mas. Mas você sabe que eu acho que vocês encontraram uma maneira bacana de resolver o problema, né? Que é essa Uhum, questão de ser interativo, porque também não adianta só mandar, né? E esperar não, que a criança vai fazer sozinha e não vai devolver, porque às vezes a gente não sabe nem se eles vão fazer, né? é, Então, se eles têm como mandar de volta, já é uma é, boa. E é é, legal que eles conseguem arrastar, eles conseguem vai fazer assim, online mesmo. trabalhando no celular mesmo ele consegue, Tá né? ótimo. É bom mesmo, Foi porque eu sim. acho que eu acredito que, mesmo eles não tendo um papel e o lápis ali, se eles estão aprendendo a ler e escrever, que seja arrastando, tá bom. Já vai. E esses sites que eu estou usando, eu vou deixar então depois os links Não, aí, você dá então uma tá, olhadinha. ótimo. Porque dá para indicar para os pais também, falar, olha, É, baixa no seu celular, deixa a com uma criança dificuldade brincar. muito grande, né? Então eles estão vendo essa necessidade, a importância da participação deles, mas aí eles estão tendo muita dificuldade. É, e você sabe outra coisa que eu encontrei também, mexendo bastante? No YouTube tem alguns canais que eu não sei se você já viu isso, eles pegam os gibi da Turma da Mônica e eles meio que, eles tiram cópia de um quadrinho, colocam lá, é o seu quadro, e tem todos os balões lá, né, com a fala dos personagens, e a pessoa vai narrando o que está lendo. Então é uma história que vai sendo contada através de um vídeo no YouTube, mas tem os Olha, balõezinhos e a pessoa está narrando. E é muito legal, é de acordo com porque a fala da pessoa. por exemplo, tem lá, Mônica, a pessoa que tem o canal, ela vai narrando. Então ela fala: Olha, gente, a Mônica falou assim. E aí, Cebolinha, vou te dar uma coelhada. Ela faz até vozinha, assim, sabe? O que é muito legal. Eu também vou deixar o link aqui. E aí, o Tá, que que eu faço com as minhas crianças? Eu mando sempre um vídeo toda vez que eu vou dar aula para eles. Então, eu acho que seria legal com vocês também mandar um vídeo por semana, porque eu acho que são 3 ou 4 canais que eu já encontrei que fazem esse tipo de vídeo. E aí o que muito é interessante, legal eu não conhecia. então, porque você dá para a criança, e não é só que ela vai ver o vídeo, né? Sem Né? legenda, sem nada, ela tem que ler. Então, porque Uhum. automaticamente o texto está lá, então ela vai ouvindo o que a pessoa está narrando e ela vai lendo. Lendo. É um estímulo a mais para a leitura. Então, se vocês conseguirem mandar, juntamente com as atividades, um vídeo para diversão, né? Mas nessa diversão você está incluindo uma leitura ali, é muito Aham. legal para a criança. E outra coisa que eu acho super importante é eles terem acesso a diferentes livros livros de literatura. Literário. E como eles estão fora da escola, não necessariamente a gente sabe se eles têm esse livro ou não em casa, né? Como você sabe que é? Você sabe como funciona isso? Assim, a gente estava disponibilizando, em Aparecida não tem essa questão muito assim, do Goiânia é mais seletivo com relação à questão de direitos autorais e tal. Aí, a Aparecida, como a nossa clientela é mais periferia mesmo, então a gente sabe que eles não têm acesso, então a gente utilizou bastante a questão do PDF. Tá, Não é o legal, mas foi a maneira que nós encontramos, né? Porque muitos livros foram disponibilizados em PDF. sim. Aí Sim, mas foi a maneira isso que é bom. Mas você diz livro infantil com infantil, ilustração, então literatura infantil. tá bom.
porque seria legal, juntamente com as atividades que o professor manda, né, interativo, por exemplo, Uhum. mandaria um vídeo desse da Turma da Mônica, porque qualquer criança ama gibi da Turma da Ama. Mônica, e são muito bem feitos os vídeos, viu? Eu gostei bastante. Você vê até que tem bastante subscribe. Nossa, Se eu quero você conhecer mesmo, fiquei é interessada. bem legal. E aí, se você manda esses estímulos para a criança, né? Não sei se ela vai fazer ou não, mas enfim, é um vídeo, ah, é fácil de ver, Não, é geralmente a criança se riquíssimo, né? interessa. E você sabe que o que eu estou fazendo com relação aos livros infantis, porque eu tenho o meu arquivo de livro em papel, mas em toda aula também eu gosto que eles leiam. E o que eu vou Uhum. fazer agora online? Não tenho o que fazer, né? E eu achei outro site que chama SlideShare. E nesse SlideShare Ah, eles têm os livros também, todos lá. Bom, eu não sei, tá online, né? Não, eu não tô é. baixando, eu não tô copiando, eu só tô usando o que já tá lá. Enfim, É igual o todo o YouTube, arquivo. né? Tem muita coisa, às vezes eu fico com medo, assim, com receio, com relação à questão de direitos autorais, né? Mas tá no Mas você YouTube, você tá assistindo, você não tá produzindo. não tô. E não tô usando também para ganhar dinheiro com isso, né? Exatamente. Então, olha, eu vou te deixar o link então dessas histórias da Turma da Mônica, que é muito Ótimo. bacana para mandar para as crianças para fazerem em Uhum. casa. E eu vou deixar o link do SlideShare também de alguns livros que eu uso. Porque se você for nesse SlideShare e colocar lá, por exemplo, Eva Furnari, ele vai te trazer vários livrinhos da Eva Furnari digitalizado em PDF. Então, assim, é mandar para casa a criança só ler. E aí você está trazendo para a criança todo esse arquivo digital Uhum. que ela teria na escola em papel e ela hoje está sem Não tem. acesso, Uhum. né? Então, talvez seja uma boa combinar esses diferentes recursos, que é o que eu É. utilizo nas minhas aulas. Porque no começo eu dei continuidade no projeto de leitura, né? A questão da sacolinha, mandar. Mas aí com a pandemia você vai com essa sacolinha, volta com essa sacolinha, e falei, não, esse negócio não tá legal. Aí eu É, comecei a utilizar realmente o PDF, porque, né, você tem que tomar cuidado, a família, né, às vezes mora muita gente em casa, então você não sabe se está levando, se está mandando, se está trazendo. exatamente. Então Mesmo tem que porque ter um depois esse cuidado livro vai ser maior. trocado. É, tem, Ele vai ser trocado. tem que ser online hoje, não tem jeito. Isso Enquanto não não tem acabar essa como. Apesar pandemia, de ser tem que ser assim, né? online. Muitos, eu trabalho também, eu trabalho não, assim, eu conto história para eles, assim, só mesmo. E veio essa questão da contação de história mesmo, muitos autores, né, questionando essa questão do mostrar o livro e tal. Mas, assim, é questão de direito autoral mesmo, né? Nesse É, momento de pandemia, a educação precisa desse apoio. precisa. Eu não acredito que as pessoas vão fazer alguma conta disso, sendo que nós estamos ajudando tantas crianças, né? Pois é, Nesse né? momento agora, que nem E Maurício você de está Souza. despertando, se ele gostou daquele livro que a professora contou história, lógico que ele vai comprar, Nós estamos num né? momento hoje que é de compartilhar. O que você tem É, produzido, põe na internet, deixa as crianças usarem online, porque nem todos os pais podem pagar, não né? tem acesso, né? É como você disse, ainda mais as crianças de periferia, que estão sendo as mais prejudicadas, né? Que Prejudicar. elas não têm esse acesso, que nem numa escola particular, todo mundo tem Zoom, todo mundo tem seu computador, o professor está lá com as crianças por 3, 4 horas online o tempo inteiro. Inteiro. Né? Essas crianças de periferia, infelizmente, você manda, né? E assim, você acredita que eles vão Que eles estão fazer. fazendo. E são as crianças que mais precisam, É, não é? realmente. Porque são as crianças que estão ali com menos recursos. Então a gente tem que tentar o que nós tivermos, acho que tem que ser socializado para que chegue até elas. Elas precisam de todos os recursos que existem para poder se alfabetizar e ter acesso aos livros nesse momento. Uhum. É que o Maurício de Souza abriu lá os montes de gibi, um monte de livro. Eu achei aquela iniciativa tão bacana. O É. Itaú Cultural também tem alguns livros que Aham. são bem legaisinhos, dá para usar também. Mas não são muitos, então. O do Itaú, o ano passado mesmo, eu indiquei para as famílias, porque sempre eles enviam, né? 2 livros, você faz o cadastro. Então, meus alunos, o ano passado, todos eles receberam. Que foi só Mas fazer o cadastro e eles enviaram pelo correio, então já fui trabalhando esse livro. que bom, que bom. É isso mesmo. É bom que o Itaú manda em papel, né? Uhum. Mas o SlideShare você vai ver que assim ele vai te dar uma infinidade de títulos Não é e ótimo, né? autores. É excelente, é muito bom mesmo. Depois você dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui no link na Não, descrição, que é então para eu ia você e para anotar. todo mundo. É, Então tá bom. tá? Então, olha, Tá, foi João.
um prazer falar com você Nossa, também. adorei te conhecer, adorei nossa Eu conversa, também. E muito muito bom. obrigada por compartilhar, por vir trazer o seu depoimento. E vou Es continuar compartilhando. obrigada. Obrigada. Eu espero Muito que bom. cada vez mais essa maneira de ensinar as letras e os sons, né, que é a instrução fônica, que eu estou chamando de Aham, método das onomatopeias, chegue para mais crianças, porque é realmente fácil de usar e eu é. acredito que os pais podem ajudar muito em casa também. Uhum, muito Então, bom. um grande beijo para você. E qualquer coisa, Muito qualquer obrigada, dúvida um que você beijão. tiver, pode me escrever lá no Face, viu? A gente vai mantendo o bate-papo, Então tá, joia. Pode tá bom? deixar, mande sim, tá? Um beijo. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a você. Tchau. Tchau.